Bom dia para os alunos do sétimo ano A, B e C e uma boa tarde para os alunos do sétimo ano D. Olá, meus queridos alunos e alunas, bem-vindos à nossa primeira aula de artes aqui da Escola José Maria Moraes e Silva. Hoje iremos retomar nossas aulas dadas antes da pandemia. A partir do capítulo 1º, A Paisagem Urbana, a Cidade é de Todos, do livro Mosaico Arte, página 34 e 35. Paisagem Urbana, a Cidade é de Todos. As duas vistas do Rio de Janeiro, reproduzidas ao lado, são de autoria do desenhista suíço Juan Jacob Sterman. Esse tipo de ilustração é chamado de souvenir, palavra francesa que significa memória, e eram vendidos como lembrança da cidade do Rio de Janeiro. Mas, nesse capítulo, quero que reflitam sobre o pertencimento do espaço urbano a partir de imagens criadas há mais de 80 anos por artistas envolvidos com a estética modernista, que voltaram seu olhar para as desigualdades sociais. Isso se deu especialmente a partir da década de 1930, quando o mundo vivia uma grave crise econômica e a arte passou a dar visibilidade às pessoas marginalizadas e suas lutas. A sensibilidade dos artistas modernistas para os dramas vividos por essas pessoas foi uma novidade na estética modernista brasileira, ressaltando que a estética modernista procurava romper com os padrões até então estabelecidos na arte, entre os quais estavam as formas realistas da pintura e escultura, dando maior importância à expressão das individualidades e às questões ligadas à forma e à linguagem. Observe as obras de arte abaixo e reflita sobre elas. O artista nascido na Lituânia e naturalizado brasileiro, Lazar Segal, representou seu olhar crítico em relação à sociedade, mostrando às pessoas que lutavam pela sobrevivência e viviam preconceitos sociais, como prostitutas, negros e imigrantes. Ele compõe esta pintura com base na ideia de maternidade e raça, tendo como cenário um bairro pobre da cidade, na qual as ruas não têm calçamento e são de terra. Uma das mais conhecidas artistas brasileiras, a paulistana Tarsila do Amaral, foi um dos expoentes do modernismo no país, apesar de não ter participado da Semana de Arte Moderna de 1922. Na pintura Operários, a artista justapõe uma massa de trabalhadores ao cenário octogonal das fábricas, associando a paisagem industrial de São Paulo aos retratos de negros, mulatos e imigrantes que nela habitam e trabalham. O ilustrador e gravador Oswald Goeldi possuía um trabalho com raízes estéticas vinculadas ao expressionismo alemão. Viveu em Belém na infância, mas mudou-se com a família para a Suíça aos 6 anos. Em 1919, de volta ao Brasil, instalado no Rio de Janeiro, interessou-se pela xilogravura. Encontrou nessa técnica os efeitos visuais que desejava para compor em seus trabalhos elementos como penumbra, o drama e a reflexão sobre as pessoas, a cidade e a vida. Como podemos observar na xilogravura sem título, conhecida como Abandonado, em que representa a melancolia, personagens solitários e mendigos
perambulam por regiões periféricas e pouco habitadas da cidade do Rio de Janeiro. Observe que as 3 imagens apresentam personagens que sobrevivem em espaços urbanos distantes das regiões centrais e com uma boa infraestrutura. É importante deixar claro que a cidade pertence a todos. Todo cidadão tem direito de circular, usufruir de seus equipamentos e ocupar espaços de uso público e coletivo. Os cidadãos necessitam ocupar e cuidar dos espaços públicos que são propriedade de todos, garantindo inclusive que não sejam privatizados. Embora estes artistas fossem brancos e pertencentes à elite paulistana ou carioca, seus trabalhos expressam uma sensibilidade para a desigualdade social, o que foi na época uma novidade estética no Brasil. Reflita e converse com seus pais sobre a relação entre as obras de arte e a cidadania. As questões abaixo podem ajudá-lo a refletir sobre o assunto. Quero que respondam e enviem para mim. Primeira questão: como as cidades são representadas nessas imagens? Segunda questão: que habitantes na cidade estão presentes nessas imagens? Terceira questão: você considera que as cidades e seus habitantes mudaram desde a época em que essas imagens foram feitas? Quarta questão: existem pessoas em situação de rua na cidade onde você vive? Você já refletiu sobre a razão para estas pessoas viverem nas ruas? Quinta questão: todas as pessoas podem circular por todos os espaços das cidades igualmente? Por exemplo, quem pode passear em um shopping center? Ele é um espaço público ou privado? Então, essa foi nossa aula de hoje. Espero ter esclarecido o assunto para vocês. Quero deixar uma reflexão para vocês. Vá em frente sem medo, porque viver será sempre o maior desafio de sua existência. Enquanto acreditamos em nossos sonhos, nunca nos faltarão forças para lutarmos por eles, porque suas ações determinam o seu futuro. Estude e dedique-se aos seus sonhos para amanhã os realizar. Fiquem certos que nós, professores da Escola José Maria, estamos aqui juntos nesse momento difícil para todos. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima aula.